Revelado, filho do milionário escolhe faxineira como tutora e descobre surpreendente segredo. Lucas sempre teve tudo. Com apenas 16 anos, morava em um dos condomínios mais luxuosos da Barra da Tijuca, cercado pelo brilho de um mundo que parecia perfeito. Mas por trás das cortinas de vidro e das festas extravagantes, seu coração carregava um vazio profundo. O pai, um magnata do setor imobiliário, era um homem rígido, cuja atenção se dividia entre negócios e status, sem espaço para gestos de carinho ou diálogos significativos. Lucas estava cansado de viver em um ambiente onde o amor era medido por bens materiais. Quando as férias chegaram, algo dentro dele despertou. Decidiu se afastar do conforto superficial e buscar por algo real. A ideia de trabalhar como voluntário em um centro comunitário na Rocinha surgiu em sua mente como um sopro de ar fresco. Ao pisar na comunidade, Lucas sentiu um choque cultural, mas também uma ansiedade em seu peito. Era a hora de se lançar em um novo mundo, onde o brilho do asfalto não ofuscava o calor humano. Foi ali que conheceu Dona Maria. Uma mulher pequena, de mãos calejadas que contavam histórias de luta, e um sorriso que iluminava até os dias mais nublados. Ela era uma faxineira, mas sua sabedoria era de uma professora respeitada. Com cada história que contava, Lucas era puxado para uma realidade que nunca imaginara. Ensinou-lhes sobre dignidade, ética do trabalho e principalmente sobre a verdadeira riqueza que se encontra nas relações humanas, lições que o colégio jamais lhe dera. A amizade deles floresceu, e Dona Maria se tornou a mentora que ele nunca soubera que precisava. Mas nem tudo eram flores. A cada dia que passava, Lucas enfrentava os olhares de julgamento de seus amigos da escola. Traidor, escutou algumas vezes. Eles não conseguiam entender por que ele se afastara do mundo dos privilegiados. E a pior de todas as reações veio quando seu pai descobriu sobre a amizade com a faxineira. A fúria do milionário era incontrolável. Ele não podia aceitar que seu filho se envolvesse com alguém que, aos seus olhos, representava tudo o que ele desprezava. Você não pode se misturar com essa gente, Lucas, gritou, fechando ainda mais o cerco ao menino. Lucas sentiu seu coração apertar. Qual era o sentido de agradar a um pai que não o amava? Em contrapartida, Dona Maria lhe oferecia amor incondicional e um senso de pertencimento que ele nunca sentirá antes. E assim, em meio ao conflito, Lucas se viu na linha tênue entre a aprovação do pai e a lealdade à verdadeira amizade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nesse emaranhado de sentimentos, Lucas começou a perceber os preconceitos que cercavam sua vida. No fundo, ele entendia que Dona Maria e sua comunidade tinham muito a ensinar, só que havia um segredo perturbador que ela guardava, algo que poderia mudar tudo. Lucas teve que enfrentar as escolhas mais difíceis de sua vida. Com seu destino entrelaçado ao de Dona Maria, a tensão aumentava. Ele precisava decidir se manteria fiel à pressão da classe social que sempre o cercou ou se teria a coragem de lutar ao lado da mulher que lhe mostrou o que era viver de verdade. E enquanto uma reviravolta inesperada se aproximava, algo dentro dele clamava por justiça e um futuro que fosse diferente do passado que seu pai lhe impusera. O que mais estava por vir? E qual seria a verdadeira ligação entre eles, capaz de desafiar todas as aparências? O sol já se punha na Rocinha, tingindo o céu de laranja e pink, enquanto Lucas refletia sobre suas escolhas. Naquele momento, ele estava na pequena sala onde costumava escutar as histórias de Dona Maria. As paredes eram enfeitadas com fotos de crianças sorrindo, um lembrete do poder da esperança e do amor que a comunidade compartilhou ao longo dos anos. Lucas sentia uma inquietação imensa. O que teria feito com que Dona Maria guardasse um segredo tão pesado? Ele a admirava, mas ao mesmo tempo, algo em sua expressão quando o assunto do passado surgia o deixava inquieto. Foi então que ele decidiu confrontá-la, não mais como menino perdido em busca de afeto, mas como alguém que desejava entender a mulher que lhe mostrará o verdadeiro valor das coisas. Na manhã seguinte, Lucas chegou mais cedo ao centro comunitário, ansioso. Ao vê-la limpando uma mesa, uma onda de coragem tomou conta dele. Dona Maria, posso te fazer uma pergunta? Ele começou hesitante. Ela virou-se surpresa, e o sorriso familiar que sempre o encantou agora parecia esconder uma tristeza. Claro, Lucas. O que você quer saber?
É sobre o seu passado. Eu sinto que há algo que você não me contou. Você pode me dizer? Eu só quero entender, ele implorou, tentando conquistar a confiança dela. Dona Maria hesitou. O olhar dela se desviou e por um momento, Lucas viu uma sombra passar por seu rosto. Ah, meu filho, você é muito jovem para saber dessas coisas. Ela suspirou como se carregar o peso de suas memórias a esgotasse. Mas eu quero saber, você me ensinou tanto sobre a vida. Por que não me ensinou sobre você? Lucas insistiu. Finalmente, ao ver a determinação nos olhos do garoto, Dona Maria se sentou ao seu lado. Lucas, eu fui criada em um lugar muito difícil. Perdi a minha família muito cedo e muitas vezes, a vida me forçou a escolhas que eu não gostaria de ter feito. Eu vim para o Rio em busca de uma nova chance e encontrei a minha própria redenção ao ajudar as crianças como você vê aqui. O coração de Lucas acelerou. Ele percebeu que Dona Maria não era apenas uma faxineira, ela era uma sobrevivente, uma guerrilheira enfrentando as batalhas da vida. Ele sabia que havia mais, algo que guardava a essência do segredo que a consumia. Mas e se eu disser que isso me faz admirar ainda mais você? Por que esconder de mim? A amizade que temos deve ser baseada na verdade, ele disse, fixando o olhar na amiga. Dona Maria respirou fundo, parecendo alcançar algo profundo dentro de si. Você pode se surpreender, Lucas. Meu passado não é um fardo, mas sim uma árvore de lições que cresceu em mim. E então, quase como um sussurro, ela disse, eu não sou quem você pensa que sou. Existe uma parte da minha história que eu temia revelar. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele estava prestes a ouvir algo que poderia mudar tudo entre eles. A transferência de energia entre eles era palpável, o medo e a expectativa misturando-se no ar. Ele prendeu a respiração, esperando que Dona Maria continuasse. Eu trabalhei para sua família antes de me mudar para a comunidade, ela revelou, e a declaração caiu sobre Lucas como uma bomba. O que isso significava para a amizade que eles construíram? Como isso iria impactar a tensão crescente com seu pai? Mais uma vez, tudo mudava ao seu redor. E enquanto os ecos daquela revelação pairavam no ar, Lucas sentiu um frio na barriga. Agora, ele estava prestes a descobrir não apenas o segredo de Dona Maria, mas também os porquês de toda a sua vida até ali. O que mais ele iria encontrar nessa história intrincada que ligava seus destinos? Um silêncio pesado envolveu a sala, como se o mundo lá fora tivesse parado para escutar aquela conversa íntima. Lucas olhou nos olhos de Dona Maria, buscando qualquer indício de como ela se sentia diante da revelação que acabará de fazer. Tudo o que ele podia pensar era na confusão de emoções que dançavam dentro dele, admiração, dúvida e até raiva. A imagem da mulher que sempre o apoiou agora estava entrelaçada com imagens de sua família, de momentos em que ele sorria ao lado de pessoas que nunca soube o que realmente faziam. Você era uma empregada da minha família? Ele perguntou, a voz quase falhando ao se deparar com a ideia. O que aquilo significava para a relação deles? Para os desafios que enfrentava com seu pai, que sempre teve uma visão tão elitista do mundo? Dona Maria assentiu lentamente, um olhar distante cruzando seu rosto. Sim, Lucas. Eu era responsável por cuidar da casa, da sua família. Mas as coisas não eram como parecem. As situações mudam e as pessoas também. O que ela dissera deixava uma sensação estranha em seu peito. Por que você nunca falou sobre isso? O que mais você esconde? Ela balançou a cabeça, parecendo desviar de um caminho que poderia levar a mais revelações. Houve razões para eu começar de novo aqui, longe daquela vida. Eu queria deixar o passado para trás. Mas isso não era certo. Como você poderia se afastar e não contar a verdade? Eu sinto que temos uma conexão, mas agora, tudo parece diferente, Lucas disse, sua voz perdendo força. Dona Maria olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Às vezes omitir o passado é uma forma de proteção, Lucas. Eu só queria que você pudesse ver quem eu sou agora, não o que fui. Tem sido tão difícil para mim, e por um tempo, você foi o motivo pelo qual eu pude respirar um pouco mais leve. As palavras dela o atingiram intensamente. Ele percebeu que assim como Dona Maria carregava seu passado, ele também lidava com os próprios fantasmas, desde a expectativa do pai até a frustração com o que a vida reservava. Cada um à sua maneira. Eles estavam lutando para encontrar espaço para ser verdadeiramente quem eram. O pensamento de suas histórias entrelaçadas o deixou ainda mais intrigado. O que mais haveria entre eles? Ele precisava descobrir. Dona Maria, o que aconteceu com a sua família? Por que você não ficou com eles? Ela hesitou, a angústia claramente visível em seu rosto. Lucas, eu não sei se estou pronta para falar sobre isso. É uma história dolorosa e cada memória é um corte profundo.
Mas vou te dizer uma coisa, ela parou respirando pesadamente. Às vezes encontramos força nas cicatrizes. Eu carrego isso em mim, mas isso não me define. Lucas sentiu seu coração apertar. O que ela tinha vivido poderia mudar completamente sua visão sobre a vida. Talvez eu esteja mais disposto a ouvir do que você pensa. Mas é um passo a ser dado de cada vez, certo? Ela sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Sim, e estou aqui para compartilhar isso quando você estiver pronto. A vida é toda sobre tempo e confiança. Eles trocaram olhares significativos, criando um novo laço mais profundo, mais verdadeiro. Mas e seu pai? E as expectativas que ele colocava em Lucas? Aquela conversa havia mudado a percepção de Lucas sobre tudo, mas a batalha interna ainda estava longe de ser resolvida. Eu preciso saber mais. O que aconteceu naquele tempo? E como isso ainda toca nossas vidas hoje? Lucas ainda estava ansioso por mais respostas. Mas a conversa que estava começando naquela sala simples poderia mudar o rumo de sua vida e a conexão que estabeleceu com Dona Maria. E quem sabe a verdade sobre a sua família também se revelará no processo, Dona Maria disse, piscando cautelosamente, mas com uma curiosidade acesa nos olhos que o fez sentir um arrepio na espinha. Nesse momento, uma nova questão pairava na mente de Lucas. E se a verdade sobre sua própria família não fosse tão simples quanto sempre acreditou? O que mais ele ainda tinha a descobrir? A conversa que havia começado entre Lucas e Dona Maria parecia ter desatado um turbilhão em sua mente. As memórias da infância o assaltaram, momentos de risos e brincadeiras, mas agora percebendo que havia uma camada de segredos por trás de tudo, o peso da realidade se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Eu não sabia que você tinha um passado assim, ele murmurou, tentando encontrar o que dizer. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas ele não sabia como montá-las. Como você conseguiu superar tudo isso? Como se afastar de quem você era? Dona Maria estava contemplativa, os olhos fixos em um ponto distante. Quando você é forçado a recomeçar, Lucas, não tem escolha. É preciso ter coragem para deixar para trás o que machuca e seguir em frente. Sua voz tremia, e Lucas sentiu que cada palavra carregava a dor de uma vida inteira. Coragem, talvez eu precise disso também, ele admitiu, a voz falhando novamente. As pressões do pai, as expectativas que o afligiam, tudo parecia tão sufocante. A ideia de ter uma vida diferente, de realmente ser quem ele desejava, começava a tomar forma no meio daquela conversa reveladora. Dona Maria se virou para ele novamente, os olhos cheios de empatia. Às vezes, nossa verdadeira jornada é entender quem somos fora das expectativas dos outros. Você não precisa se encaixar em moldes que não são os seus. Mas o que acontece quando tudo que você conhece é o que os outros disseram que você deveria ser? A frustração explodiu nas palavras dele. É assim que meu pai me cresceu, como um projeto em vez de um filho. Dona Maria respirou fundo. É livre você decidir quebrar essas correntes. Você é livre, Lucas. O primeiro passo é reconhecer isso. As palavras dela o impactaram profundamente. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando um caminho que até então ele não via. A fortaleza de sentimentos dele se misturava à esperança. E se eu quisesse saber mais sobre você e o que passou? O que definiu suas escolhas? Ela hesitou, como que pesando a força de seus pensamentos. Finalmente decidiu falar, as palavras saindo de forma hesitante. Eu tinha uma família que perdi de formas que nunca imaginei. O que você não sabe? Sua voz falhou e ela secou os olhos, como se a dor retrocedesse. O coração de Lucas acelerou. Eu estou aqui. Fale. Ela olhou para ele, mais vulnerável do que nunca, e finalmente deixou escapar um fragmento de sua história. Era uma vida de elegância, mas também de sombras. Meu marido, ele não era como parecia. Havia segredos, traições, coisas que eu não pude suportar. E foi assim que eu fugi. Fugi. E tudo que você fez foi para me proteger de quem? Lucas se sentiu perdido, mas ao mesmo tempo, um desejo ardente de compreender tudo aquilo o empurrava para frente. Proteger você de uma história que poderia ter uma muito diferente. A história da sua família não é simples, Lucas. Tem muitos matizes que você ainda não entendeu. As palavras dela o penetraram como lâminas afiadas. Qual era a verdade que ele não estava disposto a acolher? A ideia de que sua vida poderia ter um significado diferente, que seus pais podiam não ser quem ele sempre pensou. Tudo isso começava a assombrá-lo. Então a sua dor e a minha são mais entrelaçadas do que imaginávamos? E se eu descobrir algo que mude tudo? Ele sentiu a pressão da ansiedade crescendo. Às vezes a verdade é a chave que abre portas, mas também pode ser a que destrói. Dona Maria olhou para ele, um misto de preocupação e determinação nas feições.
mas eu estarei aqui sempre. E se você estiver disposto, essa pode ser a sua oportunidade de reencontrar a própria voz. Lucas percebeu que uma decisão precisava ser tomada. A jornada que se apresentava era mais do que um reencontro, era o começo de um processo de autodescobrimento. O que mais ele estava disposto a enfrentar? Nesse momento, seu celular vibrou no bolso, trazendo de volta a realidade. Era uma mensagem do pai: precisamos conversar. Meu escritório, agora. Aquilo parecia um chamado, uma convocação que não poderia ignorar. Mas ao mesmo tempo ele sentia que estava em um ponto de virada. Com um olhar resoluto para Dona Maria ele se despediu, mas não sem antes fazer uma promessa silenciosa a si mesmo. Fosse qual fosse a verdade, ele iria até o fim. E mesmo que o futuro fosse obscuro, havia um desejo pela consciência que talvez pudesse trazer à luz os segredos mais profundos. No fundo, Lucas sabia que a história ainda estava longe de terminar. O que ele encontraria naquele encontro com o pai? As revelações do passado poderiam ser muito mais profundas do que imaginava. Ele sentiu o coração acelerar. No fim das contas, o que a nova verdade poderia significar para ele? Lucas caminhou apressado em direção ao escritório do pai, o celular ainda vibrando em sua mente. Cada passo que ele dava era uma batalha interna. Em um lado, a necessidade de encarar a verdade, do outro, o medo paralisante do que ele poderia descobrir. As palavras de Dona Maria ecoavam em seus ouvidos, um convite e um aviso ao mesmo tempo. A grande porta de madeira do escritório se fechou atrás dele. O cheiro do couro e da madeira polida o envolveu, lembrando-o de quantas vezes ele esteve naquele ambiente, mas nunca realmente se sentiu parte dele. Seu pai estava sentado atrás da mesa, a expressão impassível, como uma rocha rodeada por um mar de tempestade. Lucas, sente-se, disse o pai, a voz firme, dando-lhe pouca possibilidade de contestação. Ele hesitou um instante antes de se acomodar na cadeira de frente, a tensão no ar era palpável. A luz do sol entrava pela janela, criando sombras que dançavam ao redor. Precisamos falar sobre você e sobre a sua vida. Ele notou que a frase não incluía Dona Maria ou qualquer um do lado de fora. Era uma conversa unilateral, como tantas outras que já tinham tido. Contudo, algo dentro dele clamava por ser ouvido, por se libertar do molde que o prendeu por tanto tempo. Sobre o que, pai? Sobre suas expectativas. Sobre o que eu devo ser. A raiva e a frustração transpareceram como um vulcão prestes a entrar em erupção. Porque eu não sou você. Não quero ser você. O pai franziu a testa, a surpresa breve antes de sua expressão endurecer. Isso não é apenas sobre mim. É sobre você também. Estou tentando te proteger. A vida que você leva, os compromissos que você faz, não são brincadeira. Você não entende o que está realmente em jogo. E o que está em jogo, pai? Minha liberdade? Minha felicidade? Você e sua vida de aparências? Por que eu não posso ser dono das minhas escolhas? A indignação de Lucas explodiu, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O pai, contrariado, respirou fundo. Existem segredos que você ainda não entende. A nossa família não é o que você pensa. Cada palavra parecia ser uma espada fincando-se entre eles. Segredos? Lucas sentiu a pele arrepiar e a adrenalina subir. Que tipo de segredos? O olhar do pai se desviou, como se estivesse sendo puxado para um lugar que ele não queria visitar. Decisões foram tomadas antes de você nascer. Decisões que afetaram não só você, mas a sua mãe e a nossa família inteira. Lucas sentou-se mais ereto, a curiosidade misturada ao medo. O que você quer dizer com isso? O que há de errado com a nossa família? O pai hesitou e por um momento Lucas viu uma fraqueza que nunca havia notado antes. O que sei é que existem nomes que você deve evitar. Pessoas que podem trazer dor ao seu coração. E por causa disso, fiz o que fiz. O passado não deve ser desenterrado. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça se tornavam mais angustiantes. Então é isso, pai? Você prefere esconder a verdade do que encará-la? Em nome de quem? Da nossa família? Da sua imagem? Entenda, Lucas. Às vezes o silêncio é a melhor proteção. E naquele momento, Lucas percebeu que o peso em seu coração não era apenas por aquelas palavras. Era pelas escolhas que ainda estavam por vir. O futuro que ele poderia construir ou o passado que decidiria aceitar. Eu preciso saber. Se não por mim, então por ela, ele disse, sua voz ecoando no espaço, repleta de determinação. O pai olhou em seus olhos e algo mudou na atmosfera. Uma tensão que ninguém poderia cortar. O que havia na verdade além daquela porta fechada? Milhares de verdades que poderiam emergir das sombras. Com esse pensamento, Lucas percebeu que a jornada estava apenas começando. E nesse caminho, ele precisaria desnudar não apenas o passado, mas também a si mesmo.
Lucas, o pai começou, há algo que você deve entender e que nunca tive coragem de dizer. Ele engoliu em seco, preparado para ouvir, mesmo sabendo que o que estava por vir poderia ser ainda mais complicado do que ele já imaginava. Isso faria questionar tudo que ele sempre acreditou. Mas o que seria? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A história que até então era apenas sua poderia se entrelaçar com uma verdade bem mais sombria do que ele poderia suportar. O pai respirou fundo, como se as palavras pesadas que estavam prestes a sair de sua boca exigissem mais do que um simples esforço. Lucas observou cada movimento, sentindo o tempo se arrastar, como se o universo estivesse esperando por aquele instante. Quando sua mãe estava grávida, tudo parecia tranquilo. Mas havia uma situação. Ele hesitou novamente, os olhos desviando da mesa, buscando algo distante. Um dilema que precisávamos enfrentar. Um segredo de família que nunca quis carregar, mas que me obrigaram a levar adiante. O coração de Lucas disparou. Ele já tinha ouvido rumores, mas ao que se referia seu pai? A palavra dilema parecia um eufemismo para algo mais sinistro. Seu avô tinha relacionamentos complicados, disse o pai, abaixo de um sussurro. Antes de se casar com sua avó, ele teve um romance com uma mulher que ela era diferente. Diferente como? Lucas perguntou, a impaciência e a curiosidade lutando por espaço no seu peito. Ela não tinha a mesma posição social. E por causa disso, ele se viu envolvido em uma série de decisões que afetaram não apenas a vida deles, mas também a sua. Quando sua mãe engravidou, o medo de que a história se repetisse e a pressão social foram enormes. Foi então que decidi acobertar tudo. Guardar segredos. A expressão do pai era uma mistura de culpa e arrependimento. Lucas engoliu em seco. Então você está me dizendo que toda essa proteção tem a ver com erros do passado? Erros que você resolveu esconder de mim e da minha mãe? Eram escolhas difíceis, Lucas. Não soube como lidar com isso. Preferi te proteger do que poderia vir. Mas agora não posso mais guardar isso, o pai afirmou, mas sua voz tremia, se quebrando em frações de um discurso cheio de emoções. Um silêncio pesado pairou entre eles. Lucas se sentiu sufocado por tantas revelações. A raiva e a dor se misturavam a um frágil senso de compreensão. Então, o que eu sou? Um produto de segredos? De um amor não reconhecido? A frustração escorreu por suas palavras, como um rio que transborda em um dia de chuva. E o que isso significa para mim, para nossa história? Não é assim que você deve ver, filho. Isso não define quem você é hoje, nem quem você deve se tornar, o pai disse, tentando se aproximar, a voz cada vez mais calma. Não define? E se eu descobrir que tudo isso é um cerco? Um labirinto de mentiras? Lucas estava prestes a romper, mas uma centelha de algo novo surgiu em seu íntimo. Uma determinação que ele não sabia que possuía. Eu sei que pode parecer insuportável, mas é preciso encarar os fantasmas do passado para realmente avançar. Além da dor, há uma lição. O pai olhou nos olhos de Lucas com intensidade, como se tentasse transmitir o peso de sua experiência. Um turbilhão de emoções. Como se uma tempestade estivesse prestes a estourar dentro de Lucas. Ele não queria ser o filho da proteção excessiva. Ele precisava de respostas. E ao mesmo tempo tinha a sensação de que se desenterrasse o passado, poderia machucar as pessoas que mais amava. Vou buscar essa verdade, pai. Não posso viver na escuridão. Espero que você esteja pronto para enfrentar isso comigo, porque eu não vou desistir, Lucas declarou, a voz firme. O eco dessas palavras ressoou pela sala, mais forte do que nunca. Ele já tinha decidido. A próxima etapa de sua jornada se desenhava à sua frente, desafiadora e incerta. Precisava entender quem eram aquelas pessoas que poderiam ter trazido dor e, quem sabe, a solução para o mistério que cercava sua família. Naquele instante, algo mudou na atmosfera. Ele sentiu uma transformação. O que antes era um fardo se tornava agora uma busca. E se eu precisar de ajuda, pai? Lucas perguntou, já antecipando o que estava por vir. O pai respirou fundo. Haverá reações, Lucas. Não posso garantir que todos compreenderão. Ele não terminou a frase. Mas Lucas sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser a única forma de libertação. Com tudo isso em mente, deixaram o escritório. O peso do que ainda estava por vir pesava sobre eles. Mas também havia uma promessa de que uma nova luz poderia surgir. Qual seria a próxima verdade a ser desenterrada? E quem mais teria um pedaço desse quebra-cabeça que Lucas estava prestes a montar? Lucas sentiu um frio na barriga enquanto caminhava para fora do escritório. Cada passo levava mais para perto de uma verdade que até então havia ficado escondida sob camadas de segredos familiares.
O ar parecia mais pesado, e o eco das palavras do pai ainda ressoava em sua mente. Ele não podia ignorar a faísca de determinação que se acendia dentro dele. Quando ele estava prestes a apertar o punho, a dúvida começou a se misturar com a clareza que buscava. Afinal, o que mais ele poderia descobrir? Mais uma vez, sentiu a urgência de agir, de buscar respostas, mesmo se elas fossem dolorosas. Ao sair de casa, seu olhar se fixou no horizonte. Ele queria que aquela busca o guiasse, mas sabia que precisaria de aliados. Em sua mente um nome surgiu: Clara, a faxineira da família. Embora sempre estivesse ali, a sombra da vida privilegiada que levava, Lucas a respeitava. Talvez ela tivesse mais informações sobre seu avô e sua história do que imaginara. Estou indo falar com ela, exclamou para si mesmo, decidindo apressar o passo. Clara sempre teve um sorriso acolhedor, uma presença que passava desapercebida pela maioria. Enquanto os outros a viam como uma funcionária, ele a via como uma amiga, alguém que sabia ouvir e que, de algum modo, compreendia os dilemas da vida. Ao chegar à sua pequena casa no fundo do quintal, Lucas hesitou por um instante. E se ela não quisesse falar? E se o que ela soubesse fosse ainda mais complicado? Mas antes que pudesse dar um passo para trás, a porta se abriu. Clara apareceu com um pano de prato na mão, a expressão iluminada por um sorriso genuíno. Olá, Lucas. O que você está fazendo aqui? Perguntou a voz suave e acolhedora. Oi, Clara. Posso entrar? Preciso falar com você sobre algo importante. Ela assentiu, e Lucas entrou, sentindo a familiaridade do cheiro de café fresco e do arroz que fervia na cozinha. O ambiente sempre teve um ar de calor, uma simplicidade que quase o confortava. Tudo certo? Parece preocupado, disse Clara, colocando a toalha de lado e puxando uma cadeira para ele se sentar. Tenho algumas perguntas sobre a minha família. Sobre meu avô. Eu ouvi algumas coisas difíceis. E sinto que você pode me ajudar. Clara olhou para Lucas, o sorriso desaparecendo lentamente de seu rosto. O tom de sua voz mudou. Era como se um mistério oculto estivesse prestes a ser revelado. Sinto muito, Lucas. Mas o passado pode ser muito complicado. Às vezes é melhor deixá-lo quieto. Lucas não queria escutar isso. Ele precisava de respostas. Clara, por favor, eu não posso viver assim. Preciso saber a verdade sobre meu avô e o que ele fez. Acha que pode me contar? Houve um silêncio tenso entre eles. Clara cruzou os braços, parecendo pesar as palavras que estavam prestes a sair. O seu avô. Ele tinha seus segredos. Muitos segredos. Coisas que o mantinham afastado, coisas que ele temia perder. Mas há uma história que você precisa ouvir. O coração de Lucas disparou. A esperança e o medo dançavam dentro dele. O que mais poderia ser revelado? Ele estava prestes a descobrir mais sobre o passado, onde mentiras e verdade se entrelaçavam. Mas antes que Clara pudesse continuar, um barulho vindo do fundo da casa interrompeu a conversa. Um telefone tocou insistentemente. Ela lançou um olhar preocupado para Lucas antes de se levantar. Um momento, por favor, pediu, enquanto se afastava. Lucas estava prestes a explodir de ansiedade. O tempo parecia se arrastar. O que Clara teria a dizer? Ele sentiu que estava à beira de um grande segredo, algo que poderia mudar completamente a percepção que tinha sobre sua família. E quando Clara retornou com uma expressão intrigante no rosto, ele soube que o que estava por vir mudaria tudo. Você precisa saber que começou ela, mas as palavras foram interrompidas por um barulho inesperado do lado de fora. Ele se virou, e a tensão no ar se intensificou. O que estava acontecendo? O passado estava prestes a se chocar com o presente de uma maneira que Lucas nunca poderia imaginar. O que mais ele descobriria ali, naquele momento de expectativa? O coração de Lucas estava acelerado. Ele fixou os olhos na porta, onde Clara estava prestes a continuar, mas o som insistente do telefone ecoava por toda a casa, quase como um sinal de alerta. O que poderia estar lá do lado de fora que fosse mais importante do que tudo que estava prestes a ser revelado? Com um ato reflexo, ele se levantou, impulsionado por uma mistura de curiosidade e ansiedade. Quando Clara voltou, seu rosto exibia uma expressão de preocupação misturada com determinação. Vamos até a janela, sussurrou ela. O tom de sua voz cortou o ar, como um aviso silencioso. Eles se aproximaram da janela, e o que Lucas viu o deixou ainda mais intrigado. Um carro preto estava parado em frente à casa, os vidros escuros refletindo o sol como um espelho opaco. Ele não conseguia identificar quem estava lá dentro, mas a presença daquele veículo trazia uma sensação de urgência. Clara também pareceu percepcionar o clima tenso. Conhece aquele carro? Perguntou ela, mantendo a voz bem baixa. Lucas balançou a cabeça. Ele nunca havia visto aquele veículo antes.
O coração martelava em seu peito, e uma súbita vontade de tomar uma atitude se formou dentro dele. O que está acontecendo, Clara? Ele insistiu, não podendo mais conter o impulso de saber. Clara respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra que dissera. Eu imagino que estejam aqui para buscar algo. Ela começou, a voz tremendo levemente. Seu avô tinha contatos que não eram muito limpos. E há coisas que algumas pessoas nunca esquecem. A mente de Lucas começou a girar. A revelação de que seu avô estava envolvido com pessoas e situações duvidosas era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. Que segredos estavam escondidos? Por que Clara parecia tão assustada? Nós precisamos sair daqui, sugeriu ele, a adrenalina fazendo seus sentidos dispararem. Não, Lucas. Ela o interrompeu, segurando pelo braço. Precisamos saber quem são primeiro. Se você realmente quer descobrir a verdade sobre sua família, talvez esse seja o caminho certo, mas pode ser perigoso. O receio de Clara o deixou ainda mais inquieto. Lucas sentiu que podia escolher entre recuar e entender melhor a história que estava prestes a se desenrolar. Ele precisava de respostas, mas a insegurança era palpável. E se eles estiverem aqui por causa de mim? Lucas pensou alto, o medo como um vórtice apagando sua coragem. Clara olhou nos olhos dele, e a conexão entre eles se fortaleceu. A incerteza também estava escrita no rosto dela, mas havia algo mais, uma firmeza silenciosa. Então temos que nos preparar, disse ela com a voz mais firme. Um segredo só pode ser mantido se houver coragem para enfrentá-lo. Era hora de decidir. A urgência do momento empurrou Lucas a uma reflexão. Ele desejava a verdade, mas a que preço? O carro na frente da casa parecia mais do que uma simples visita. O peso de todas as suas dúvidas e medos se concentrava em um só instante. Você está comigo? Lucas perguntou, seu olhar fervoroso em Clara. Ela sentiu um brilho de determinação em seus olhos. Estamos juntos nessa, até o fim. O que estava por vir poderia mudar a vida de Lucas para sempre. Ele sentiu que a busca pela verdade poderia expor fraquezas e segredos, mas há também uma luz que poderia emergir das sombras. Com Clara ao seu lado, decidiu que não recuaria. Mas antes que pudessem pensar no próximo passo, a porta da frente se abriu. A silhueta de um homem emergiu do portal, projetando uma sombra profunda. Lucas e Clara trocaram olhares e a tensão palpável encheu o ar. Precisamos saber quem é, sussurrou Lucas. No fundo, ele sabia que essa era apenas a primeira camada de uma história muito mais complexa. O inesperado agora fazia parte de sua jornada, e a verdade estava prestes a desabrochar. Mas o que realmente esperava por ele? O homem entrou, e a primeira coisa que Lucas notou foram os olhos penetrantes, gelados. Ele se vestia de forma simples, mas havia um ar de autoridade em seu porte que fazia os instintos de Lucas alerta. O silêncio no ambiente era ensurdecedor. Cada respiração parecia um eco, um lembrete do momento crítico que estava prestes a se desenrolar. Lucas! A voz do homem ressoou, profunda e autoritária, quebrando o silêncio. Era como se ele soubesse exatamente quem era Lucas, como se o conhecesse há anos. Embora ele não tivesse ideia de quem era aquele estranho. Clara apertou a mão de Lucas, como se estivesse tentando transmitir coragem. Era uma força silenciosa, um lembrete de que eles não estavam sozinhos nessa. O homem fez uma pausa, avaliando a jovem ao lado de Lucas, e depois voltou sua atenção para ele. Eu sou Ricardo, disse suavemente, embora suas palavras carregassem um peso imponente. Eu sou um amigo da sua família. Lucas franziu a testa. Amigo? O que isso significava? Ele olhou para Clara, que parecia tão perplexa quanto ele. As informações que estavam prestes a ser reveladas poderiam mudar tudo, e isso lhe dava um frio na barriga. O que você quer? Lucas perguntou, a voz mais firme do que ele realmente se sentia. Ricardo respirou fundo, como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. Venho em busca de respostas. Seu avô, ele tinha muitos inimigos. É perigoso aqui. Eu precisava avisá-lo de que as coisas podem piorar. A informação o atingiu como um soco no estômago. Ele mal podia processar o que estava ouvindo. A sombra dos erros do passado de seu avô pesava agora sobre seus ombros. O passado parece que estava se arrastando para dentro de sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Como você conhece meu avô? Questionou Lucas, tentando manter a voz firme, mas as dúvidas e incertezas borbulhavam em sua mente. Ricardo hesitou, o semblante grave, como se estivesse prestes a compartilhar uma verdade que ele mesmo relutava em revelar. Ele fez escolhas que o colocaram em perigo e agora você também está. Precisamos de um lugar seguro onde podemos discutir tudo isso. Ao lado de seu avô, eu protegi segredos que podem destruí-lo, e há pessoas que estão à sua procura.
Clara, segurando a mão de Lucas com mais força agora, olhou para ele com uma mistura de medo e determinação. O carro preto estava ali por um motivo, e a liberdade deles parecia estar numa linha tênue. E o que você sabe sobre esses segredos? Lucas perguntou, sua voz agora trêmula, mas decidida. O homem passou a mão pelos cabelos grisalhos, algo de preocupação passava pelo seu olhar. Ele sabia que cada palavra contada poderia influenciar o destino de Lucas e Clara, e até mesmo a frágil linha entre o que era certo e o que havia se tornado realidade. Os segredos de sua família estão mais entrelaçados do que você imagina, e o que está por vir pode mudar tudo. Temos que agir rápido. As palavras dele soaram como um divisor de águas. Destinos colidem, segredos ocultos à espreita, e Lucas sentiu seu coração disparar ainda mais. Mas havia algo nele, uma chama acesa pela determinação de descobrir a verdade, não importando o custo. Ricardo fez um movimento brusco, tentando capturar a atenção de ambos. Escutem, eu preciso saber se vocês estão dispostos a me acompanhar. A verdade pode ser uma arma, e eu não sei em quem mais confiar. Clara olhou para Lucas, o conflito estampado em seu rosto. Eles estavam prestes a entrar em um mundo que não conheciam. O que mais estariam prestes a descobrir? A sala parecia girar ao redor deles, a gravidade da situação descendo sobre seus ombros. E se não formos? Lucas perguntou com uma sutileza que poderia ser vista como hesitação ou desafio. Ele não sabia se queria estar envolvido nisso. Ricardo fixou o olhar nele, como se pudesse ver a alma de Lucas. Se não forem, serão parte da história que não foram feitos para viver e todos estarão em risco. A escolha é de vocês. O que eles fariam a seguir poderia mudar o rumo de suas vidas. A tensão era palpável e o prêmio seria a verdade mascarada pela dor do desconhecido. Estou com você, murmurou Clara, fazendo Lucas se sentir mais forte. Então vamos, disse ele, sentindo uma onda de coragem. Mas no fundo, a pergunta persistia. Até onde ele estava preparado para ir por essa verdade? O ar estava pesado com expectativas quando Lucas e Clara decidiram seguir Ricardo, o homem que afirmava conhecer o passado obscuro de sua família. Cada passo em direção ao desconhecido parecia guiá-los através de uma neblina de segredos e desconfiança. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar uma realidade que poderia ser devastadora, mas haviam se comprometido juntos a desvendar a verdade. Ricardo os conduziu a um lugar seguro, uma sala reservada em um centro comunitário, longe do olhar curioso do mundo exterior. As paredes eram cobertas com fotos de sorrisos e momentos felizes, um contraste marcante com o clima de tensão que permeava o ambiente. Assim que se acomodaram, Ricardo começou a falar, sua voz suave, mas séria. O seu avô era um homem influente, mas também fez inimigos poderosos. As escolhas dele não afetaram apenas sua vida, mas a vida de todos que o cercavam. A mente de Lucas girava. Como assim um homem influente e ele nunca soube disso? Ele sempre viu o avô como um distante, sem importância nas histórias que sua família contava. O que exatamente ele fez? Perguntou, tentando conter a ansiedade. Ele estava envolvido em negócios escusos, respondeu Ricardo, e quando sua vida pessoal se misturou com isso, segredos vieram à tona. O que muitos não sabem é que sua avó teve que fazer escolhas difíceis para proteger a família. Algumas dessas escolhas custaram caro. Lucas sentiu seu coração apertar. As peças estavam se encaixando, mas a imagem que emergia era escura e distorcida. Ele havia sempre enxergado a avó como uma mulher gentil e pacífica, mas agora começava a ver fragmentos de uma vida complexa e turbulenta. Então, o que precisamos fazer? Indagou a urgência na sua voz. Ricardo observou mais uma vez como se pesasse suas palavras. Precisamos confrontar esses fantasmas. Há informações que podem salvar você de um destino que não deseja, e também podem recompô-lo com quem você verdadeiramente é. As palavras ecoaram na sala e Lucas sentiu a força dessas afirmações. Afinal, o que a verdade poderia proporcionar, se não a libertação de um fardo que ele nem sabia que carregava? Ele queria saber tudo. Queria se libertar das amarras que o prendiam à imagem moldada por seu pai e pelo passado. E o que você sugere? Clara perguntou, os olhos brilhando com um misto de curiosidade e apreensão. A conexão entre ela e Lucas só se fortalecia a cada instante. Eles enfrentariam juntos o que quer que estivesse por vir. Vamos pesquisar pelos registros antigos da sua família. Analisaremos tudo, cada passo que seu avô deu até se tornar quem era, disse Ricardo. Só assim poderemos entender por que a verdade foi enterrada. A determinação na voz dele mantinha vivo o espírito da missão. Os dias seguintes foram um turbilhão.
Lucas e Clara passaram horas no acervo, revirando documentos, fotos e registros de um passado que pareciam ter sido cuidadosamente apagados. A cada descoberta, um novo pedaço da história emergia, ligações, conflitos e as verdadeiras motivações que moldaram a vida de seu avô. Essa sequência de revelações lhes proporcionava não apenas respostas, mas uma nova perspectiva sobre quem era um ponto. Certa tarde, enquanto examinava uma antiga carta, Lucas percebeu um nome familiar. Era o de uma pessoa que sempre ouvirá em histórias da família, mas de quem nunca soubera os detalhes. Esse cara ele estava ligado ao seu avô, não estava? Lucas perguntou a Clara. Sim, era uma conexão complicada. Supostamente ele era uma espécie de advogado, mas havia rumores de que também estava enredado em atividades ilegais. Clara respondeu, inquieta. Fiquei sabendo que ele foi um dos responsáveis por acobertar muitas coisas. Abeirando-se a verdade, Lucas sentiu uma revolta crescer dentro dele. Ele não poderia acreditar que toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras. Se seu avô era realmente um homem envolvido em negócios sujos, merecia o que havia sucedido? Só então, ele decidiu que precisava encontrar respostas também sobre sua avó, a mulher que lhe ensinar amor e compaixão tinha suas próprias sombras. Preciso falar com ela, ele pensou. Queria entender, não apenas a própria história, mas como todo esse emaranhado de conflitos o tornaram quem ele era. Mas antes de qualquer movimento, um sentimento sombrio tomou conta do ambiente. Sabia que as revelações estariam longe de serem aceitas facilmente por seu pai. Havia uma batalha interna se formando, lucidez contra tradições que se arrastavam. Diante do revelador caminho que se desenrolava, Lucas mapeou sua jornada, não apenas como uma busca por verdades, mas como uma oportunidade de se redescobrir. Ele já não era mais só o filho do milionário, agora era alguém em busca de sua própria identidade. Dona Maria sempre dizia, só quem conhece sua história pode escrever o próprio futuro. Inspirado por essas palavras, Lucas respirou fundo e sentiu-se pronto para qualquer desafio, donando a si mesmo a chance de se reconectar com quem realmente era. Era tempo de confrontar seu passado, abrir-se para a verdade e talvez até buscar o perdão para aqueles que um dia lhe fizeram mal naquele instante. Enquanto decidia os passos seguintes, ele percebeu que esse era o momento crítico de sua vida. O desapego às expectativas de seu pai começava a florescer, e logo ele se encontraria iluminado pela esperança de que, quem sabe por trás das sombras, havia um futuro brilhante a ser conquistado. E assim, determinado a não ser mais uma vítima das circunstâncias, Lucas olhou para Clara. Juntos estavam prontos para enfrentar os segredos que poderiam mudar não apenas suas vidas, mas todo o legado que a família havia deixado. Agora, com a verdade em suas mãos, essa história estava apenas começando, e Lucas estava decidido a se tornar seu próprio autor. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comentem suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.